Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 91. Salmo 91, nós vamos ler todos os versículos nesse salmo que fala sobre a sombra do Altíssimo. Salmo 91, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Ó Deus amado, ministra pelo poder do teu Espírito Santo a tua palavra lida agora à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida. Usa-nos, ó Deus, apesar de nossas fragilidades e imperfeições, mas que o teu Espírito nos capacite e use, Senhor, nosso corpo, voz, dons, talentos, habilidades, todo o conhecimento dado por ti mesmo, para que a tua igreja seja abençoada, edificada, para que a tua palavra seja pregada com fidelidade, para que o nome de Jesus Cristo seja mais uma vez glorificado, Pai. Nós oramos com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, perseverança na tribulação. Duas coisas que parecem extremamente contraditórias. Primeiro, perseverar. Segundo, tribulação. Ou seja, parece que não há como perseverar em situações de tribulação. Mas há. E a palavra de Deus tem os fundamentos, os alicerces sobre os quais temos que alicerçar nossa vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, nossa vida relacional, social, enfim, todos os segmentos da nossa existência, para que possamos perseverar na tribulação. Queridos, a tribulação existe, e tribulação é tudo aquilo que de alguma forma nos incomoda. É como um gotejar contínuo, é como aquela dor de dente latejante, é como a batida constante de alguma coisa que nos incomoda. A tribulação existe, ela faz parte da vida, e ela está presente neste mundo caído, neste mundo que foi amaldiçoado por conta do pecado. O Salmo 91, ele trata dos perigos da vida. Ele é um salmo de autor anônimo, mas por ser anônimo, sugere que o autor deste salmo, ou melhor, o escritor deste salmo, porque o autor é Deus, foi Moisés, o mesmo que escreveu o Salmo 90. Por ser ele o escritor do Salmo 90, estudiosos entendem que, por ele não trazer o título do Salmo, do autor do Salmo no título,
foi Moisés que o escreveu. E se foi Moisés, tem tudo a ver com aquela vida de sofrimento, aquela vida de lutas, de batalhas que o povo enfrentou nos 40 anos de deserto. Esse salmo adverte sobre armadilhas ocultas, ele fala sobre pragas mortais, ele fala sobre terrores durante a noite, ele trata de flechas durante o dia, ele fala de tropeçar em pedras e de enfrentar leões, cobras, serpentes venenosas. Esse salmo fala de perigos, fala de aflições, fala de angústia, fala de tribulações, fala de adversidades, fala de dores. Nada diferente do mundo que nós vivemos hoje. Queridos, nós vivemos num mundo perigoso, num mundo que está encharcado de ataques terroristas, no mundo de francos atiradores, no mundo de motoristas imprudentes e irresponsáveis, que podem ceifar a vida de pessoas, ou levá-los a viverem paraplégicos para o resto da existência, no mundo de doenças novas, doenças exóticas, no mundo de endemias e de pandemias, no mundo de violência, de crime, de tráfico, de drogas, de imoralidade, de prostituição, no mundo vazio de Deus, vazio daquilo que presta, no mundo que está dia após dia se corrompendo. O mundo que nós vivemos hoje não é diferente do mundo em que o salmista viveu. É um mundo onde a violência campeia a nossa porta, onde a violência está ao nosso derredor, onde diariamente podemos ser atingidos por qualquer tipo de mal, seja ele resultado do mal moral, o pecado que habita em nós, seja ele resultado do mal circunstancial, ou seja, de todas as coisas que acontecem na natureza, terremotos, chuvas, vendavais, raios, outras coisas quaisquer, ou seja ele resultado da obra direta do mal espiritual, como o resultado da obra de demônios, destes príncipes da potestades do ar, que só existem para atormentar cristãos, que só existem para tentar de alguma forma desestabilizar a vida daqueles que são crentes em Cristo Jesus. Mas muito embora, queridos, vivamos neste mundo de tribulações, de angústias, de sofrimentos e de dores, e muito embora este salmo fale dessas situações adversas, mas no fundo a grande mensagem deste salmo é falar que eu e você podemos perseverar na tribulação. Existem alicerces sobre os quais eu posso edificar a minha vida. Existem estruturas sobre as quais eu posso colocar a minha existência, seja pessoal, familiar, seja ela de que outra natureza for. E quando a nossa vida está alicerçada sobre esses alicerces, não significa que a tribulação vai embora, não significa que não vamos mais enfrentar essas adversidades, mas significa que mesmo enfrentando-as, vamos vencê-las, e vamos perseverar nelas, e vamos sair do outro lado, vitoriosos em Cristo Jesus. E eu gostaria de nesta noite pensar neste salmo, à luz deste tema, perseverando nas tribulações, perseverando nesse mundo de angústia, nesse mundo de sofrimento e de dor. E quais são os fundamentos do salmista? Quais eram os alicerces sobre os quais ele edificou a sua vida? Para enfrentar as lutas, se foi Moisés, enfrentar todas as adversidades do deserto, todo o sofrimento pelo qual ele teve que passar nos 40 anos que liderou aquele povo, como ele fez para ensinar aquele povo, para preparar aquele povo, para liderar aquele povo, para fortalecer aquele povo, para que aquele povo não se desanimasse e continuasse marchando. Primeira coisa, queridos, que nós aprendemos no Salmo 91, é que para eu perseverar na tribulação, eu preciso ter fé em Deus. O alicerce da nossa vida tem que ser Deus.
O salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele está dizendo: o meu Deus, é nesse Deus que eu confio. A vida do salmista não estava alicerçada em coisas, não estava alicerçada em poder, em dinheiro, em trono, em glória, em exército, não estava alicerçado em nada das coisas deste mundo. A vida do salmista estava alicerçada em Deus. Lá no Salmo 20, no versículos 7 e 8, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e cavalos, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Queridos, a nossa vida ela tem que estar alicerçada em Deus. Não é alicerçada no dinheiro, não é alicerçada no poder, não é alicerçada na riqueza, não é alicerçada na fama, não é alicerçada no emprego, na saúde, no trabalho, no salário do final do mês. Estas coisas, ainda que necessárias, são fúteis, transitórias e passageiras. Eu diria que são areia. Aquilo que Cristo disse: aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Queridos, nós temos que edificar a nossa vida sobre Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus sobre o qual o salmista alicerça a sua vida? Wiersbe, escrevendo, ele diz: os nomes de Deus usados nestes versículos nos incentivam a confiar nele. Ele usa aqui 4 nomes para Deus. Ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo aqui no hebraico é Elion. Elion é o Deus Altíssimo. A palavra Elion aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 14, versículos 18 a 20, quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, que volta vitorioso de uma guerra, e ele vem para abençoar Abraão, e ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, querido, significa que Ele é o maior, Ele é o mais alto, Ele é aquele que está acima de todos os deuses. Queridos, o povo vivia no meio de uma cultura politeísta, de uma cultura de milhares de deuses pagãos. Se foi Moisés quem escreveu, o povo tinha saído do Egito, onde o Deus Altíssimo havia destruído os deuses do Egito. E Moisés está dizendo: o Deus em quem eu confio não é um Deus qualquer, não é um Deus pífio e pequeno. O Deus que eu confio é o Deus Altíssimo, ou seja, é o Deus que está acima de todos os deuses. Mas depois ele vai dizer: e descansa à sombra do Onipotente. E aqui ele usa a expressão Shaddai. Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, o único que detém todo o poder. Shaddai dá a ideia desse Deus que não depende de nenhuma pessoa, não depende de nenhuma situação, o Deus que é autossuficiente para todas as situações da vida. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Moisés está dizendo: o Deus em quem eu confio é Elion, o Altíssimo, o Deus dos deuses. O Altíssimo é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Depois ele vai dizer: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. E Senhor aqui, agora ele vai usar a expressão Javé, Iavé ou Jeová. E a ideia é o Deus da aliança, o Deus que é fiel às suas promessas, o Deus que diz: vou fazer e faz, o Deus que promete e cumpre, o Deus que não é homem para mentir. Ele conclui dizendo: esse é o Deus meu, em quem confio. E agora ele usa Elohim.
Elohim é o Deus de poder, cuja grandeza e glória sobrepujam qualquer coisa que possamos imaginar. Contudo, Elohim é o Deus que nos convida a ter comunhão com Ele no Santo dos Santos. Ele é um Deus pessoal com quem podemos nos relacionar. Moisés está dizendo: o meu Elohim, o Deus com quem eu me relaciono, é o Deus fiel, o Deus da promessa, o Deus Yahvé, é o Deus todo-poderoso, El Shaddai, é o Deus altíssimo, o Elion. Queridos, uma vida que enfrenta as labutas, que enfrenta as tribulações, que persevera nas adversidades, é uma vida fundamentada em Deus. Queridos, esse Deus, Ele se manifesta numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Elohim, é o nosso Deus pessoal, é o Deus que veio até nós, é o Deus que se encarnou, que se fez homem, é o Deus que é o Emanuel, o Deus conosco. Esse Jesus Cristo é o Yahvé, que cumpriu todas as promessas que o Pai havia feito, porque nele todas as promessas foram cumpridas, e as não cumpridas serão cumpridas ainda no mundo por vir. Jesus Cristo é também o onipotente, aquele que enfrentou a morte, aquele que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi levantado. Logo Ele é o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo é o Deus Altíssimo, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele diante do qual todo joelho um dia se dobrará. Queridos, para eu perseverar na tribulação, eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que ser crente. Para eu perseverar neste mundo de tribulações, de lutas, de aflições, de violência, de crime, de pecado, de maldade, eu tenho que ser crente. Eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser discípulo de Jesus, eu tenho que crer no Senhor Jesus. Não é dinheiro, não é riqueza, não é glória, não é poder, não são coisas materiais. Estas coisas são areia. Há 2 meses atrás, todos os moradores da Ucrânia tinham isso: casas, apartamentos, escolas, hospitais, emprego, salário, aposentadoria, poupanças, família. Hoje grande parte deles não tem mais. Mais de 6 milhões já fugiram do país. Esposas, avós, tias com os seus filhos. Quando voltar, se voltar, não sabem para onde voltar. Se um dia voltar, não terão mais casa, porque suas casas foram destruídas. Não terão mais empregos, porque as empresas faliram. Não encontrarão talvez o marido, o tio, o avô, porque talvez morreram na guerra. Estas coisas hoje existem, queridos. Amanhã elas podem não existir mais. Hoje nós temos emprego, hoje nós temos uma casa, mas amanhã pode acontecer coisa semelhante aqui. E se a minha fé está alicerçada nestas coisas, estas coisas podem escoar como areia. E da noite para o dia, todas elas vão embora, como o vento leva as folhas secas. Por isso que a nossa fé tem que estar alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. Nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nenhuma guerra, nenhuma bomba, mesmo que atômica, mesmo que nuclear, sequer faz cosquinha na rocha, que é Jesus Cristo. Para eu perseverar na tribulação, eu preciso ter fé em Deus. Este Deus é Jesus, o Cristo. Queridos, os caminhos de Deus podem ser estranhos. Como diz reverendo Hernandes, a providência de Deus muitas vezes parece carrancuda, mas ela tem um propósito bom lá no final. Será que se José ficasse esses 13 anos debaixo da saia do pai, ele seria um homem forte? Ele seria um homem maduro? Ele seria um homem competente para governar todo o Egito? Queridos, nesses 13 anos, esse homem governou a casa de Potifar. Depois ele governou a prisão. Ele esteve ali governando aquela prisão. Ele esteve ali com homens maus, homens difíceis, mas ele liderou aqueles homens todos. Ele ficou na prisão mais de 2 anos. Quando ele chega no trono do Egito, ele está maduro, ele está preparado.
Aqueles 13 anos de sofrimento foi a universidade de Deus, o estágio de Deus para preparar José para ser o líder de toda aquela nação. Queridos, nós precisamos confiar na providência de Deus. Muitas vezes Deus vai permitir situações adversas, situações difíceis, situações dolorosas. Muitas vezes Ele vai permitir que um parente seja ceifado. Muitas vezes Ele vai nos tirar um emprego. Muitas vezes Ele vai nos privar de uma grande bênção. Mas eu tenho que entender que Deus está no controle. Nada no mundo foge do controle de Deus. O nosso mundo, ele não é governado pelo relojoeiro cego de Dawkins. O nosso mundo é governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou, e Ele está sentado no trono, e Ele é o grande governador de todo o universo. E a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Deus permita. Se Deus cuida de fios de cabelos, e não permite que um caia sem que seja da vontade dEle, você acha mesmo que Ele não está cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando das coisas que lhe acontecem? Queridos, eu só persevero na tribulação, eu só enfrento a dor, eu só enfrento a adversidade, quando eu confio na providência de Deus. Quando eu entendo que Deus sabe o que está fazendo. Eu tenho certeza que os mais velhos vão entender isso. Todos nós, como pais, um dia já dissemos para os nossos filhos: filho, não faça isso, não é a melhor decisão. E quando os filhos esperneiam e batem o pé, a gente também bate o pé e diz: filho, não, eu sei o que eu estou falando, eu já passei por esse caminho, eu conheço essa estrada, e eu sei que essa decisão sua é estúpida, e por mais que doa, eu não vou permitir que você faça isso. A Bíblia diz, queridos, se nós que somos maus, sabemos dar conselhos bons para os nossos filhos, Jesus Cristo diz: será que o vosso Pai Celeste, que é perfeito e santo, não sabe o que está fazendo na nossa vida? Ele sabe, Ele sabe. Se eu confio na providência de Deus, por mais carrancuda que seja, como foi com José, eu vou aceitar, eu vou me submeter, eu não vou azedar meu coração, eu não vou amargurar a minha alma, eu não vou me levantar contra Deus, eu não vou blasfemar contra Ele. Por mais dolorosa que sejam as perdas, por mais drástica que seja a dor, eu vou rasgar minhas vestes, eu vou raspar minha cabeça, eu vou me prostrar no pó da terra, e como Jó, eu vou dizer: louvado, bendito seja o nome do Senhor. Deus o deu, Deus o tirou, Deus quis assim. Louvado seja o nome de Deus. Você confia na providência de Deus? Você permite que Deus governe a sua vida? Ou você só confia quando dá certo? Só confia quando é bonito? Só confia quando é agradável? Nós estamos cansados de cantar aqui: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Nós cantamos hoje um cântico que fala sobre isso, né? Deus não permite, né, que eu seja consumido pelas dores, pelo sofrimento. O nosso Deus está no controle, queridos, e Ele cuida de nós. E Ele cuida de forma tão especial que Ele destaca um exército de anjos para caminharem conosco todos os dias. Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. O melhor dos presidentes, o maior dos reis, tem uma proteção tão especial como você tem. Ninguém na terra anda escoltado por um exército de anjos. O crente em Cristo Jesus anda, porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço dos crentes. Sim, queridos, eu nunca ando sozinho. Deus está guardando, protegendo a nossa vida. Em terceiro lugar, queridos, concluindo, nós vamos aprender que para eu perseverar na tribulação, eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que confiar na providência de Deus, e em terceiro lugar, eu tenho que aceitar a salvação de Deus. Versículos 14 em diante diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei,
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Terceira coisa que eu tenho que fazer é aceitar a salvação de Deus. Queridos, Deus tem um plano de salvação para o ser humano. O grande problema é que o ser humano, ele sempre quer salvar-se a si mesmo. Desde que Adão pecou, o homem está tentando encontrar a sua tábua de salvação. Quando Adão pecou, ele não se apresentou diante de Deus, ele não reconheceu o seu pecado, ele não confessou o seu erro. Quando ele pecou, ele tentou se justificar, ele tentou cobrir suas vergonhas com uma roupinha feita de folhas de figueira. E se escondeu, como que se pudesse se esconder daquele que é onipresente, daquele que é onisciente, daquele que sabe todas as coisas. Quando Deus chama Adão e o traz à sua presença, e Deus pergunta para ele o que ele fez, mais uma vez ele tenta se safar, ele tenta se salvar, jogando a culpa em Deus e na esposa. Oh Senhor, isso aconteceu porque a mulher que tu me deste me enganou. Como que diz, culpado de eu ter caído, foi o Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, essa conversa não estaria acontecendo. Querido, sempre foi assim. O homem sempre está buscando salvar-se a si mesmo. Você vai encontrar na história da Bíblia, depois da queda, Caim comete um erro. Deus chega para Caim, pergunta para ele a respeito de Abel, e ele também, como o seu pai, justifica dizendo, Abel, o que aconteceu? Por acaso eu sou cuidador dele? Deus diz para Caim, Caim, é certo que se você proceder bem, você será aceito. Mas ele não aceita, porque ele quer justificar-se a si mesmo, e ele tenta fugir, ele tenta jogar a culpa em outra pessoa, não em si mesmo. E você percorre a história e o homem está sempre tentando encontrar soluções e salvação para si mesmo. E o grande exemplo é a construção da Torre de Babel. Depois do dilúvio, eles encontram uma planície e ali eles querem construir uma grande torre. E a grande torre é na verdade um marco do homem dizendo, nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes, nós nos bastamos a nós mesmos. Mas a torre era tão alta que Deus teve que descer para ver o que estava acontecendo. E a torre era tão forte que era feita de pedras e de betume. Betume, pelo que eu entendo, é piche, de fazer asfalto, que no frio poderia até colar, mas no verão, quando as pedras aquecessem, aquilo derreteria tudo e cairia feito uma implosão. Fútil, mas é assim que nós somos. Você pega a história do ser humano, queridos, e toda a história vai mostrar o homem criando sua própria religião, criando seus próprios deuses, e a gente sai de uma cultura monoteísta para uma cultura politeísta, de milhares e milhares de deuses, de milhares e milhares de religiões, onde o homem está tentando criar um Deus à sua própria imagem, onde o ser humano está tentando salvar-se a si mesmo. Não entendem aquilo que o salmista diz. Eles fazem os seus próprios deuses, eles têm olhos e não veem, eles têm boca e não falam, eles têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. E o salmista diz, e tornam-se semelhante a eles todos que o adoram. É isso que nós temos hoje, queridos. Um bando de múmias paralíticas, múmias cegas, múmias mudas, múmias surdas, caminhando atrás de seus ídolos, tentando salvar-se a si mesmo, sempre revoltado contra Deus. Mas se eu quero perseverar na tribulação, eu tenho que aceitar a salvação de Deus. Salvação é obra de Deus, salvação é iniciativa de Deus, salvação é Deus vindo ao nosso encontro. Quando Adão e Eva pecam, Deus amaldiçoa a terra,
Deus amaldiçoa a serpente, Deus castiga Adão, Deus castiga Eva, e no castigo, Ele já deixa ali a semente da graça. Quando Ele diz, porque da semente da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus veste Adão, veste Eva, Ele veste com peles de animais, para figurar, dizendo: Adão, a sua vergonha, Adão, o seu pecado, só pode ser coberto por um substituto. Você não pode se justificar a si mesmo, você não pode cobrir sua própria vergonha. Esta vergonha, ela precisa de um substituto. Um animal teve que ser sacrificado, o sangue teve que ser derramado, para que da pele daquele animal, Adão e Eva pudessem ser vestidos com dignidade. Era Deus já apontando para o Calvário. Querido, salvação só no Calvário, salvação só na cruz de Jesus. Todos que foram salvos desde Adão, todos os salvos da igreja do Velho Testamento, eles foram salvos pela fé na promessa, eles foram salvos porque olhavam para o futuro, eles foram salvos porque aguardavam a promessa de Deus. Ninguém foi salvo por obras, ninguém foi salvo por lei, ninguém foi salvo por religiosidade. Todos que foram salvos porque creram na promessa. E todos os salvos do Novo Testamento são salvos na cruz de Cristo. Não mais olhando para frente, mas agora olhando para trás. Não mais olhando para o futuro, mas agora olhando para o passado. Não mais esperando a promessa, mas agora fundamentado na promessa cumprida. Não há salvação dada entre os homens em nenhum outro nome que não seja Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que levou sobre o madeiro todas as nossas iniquidades. É aquele que levou sobre a cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o único que nos conduz ao Pai. Fora de Jesus, todos estamos infalivelmente perdidos. Se você quer enfrentar a tribulação e perseverar nela, aceite a salvação que vem de Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite a Cristo como aquele que é o verdadeiro resgatador, como Tom gosta de dizer, o Goel de Deus, o grande resgatador. É só nele que nós encontramos salvação. Salvação não está no dinheiro, na riqueza, no poder, na glória, na fama. Salvação está em Jesus. Queridos, as pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, mais vitoriosas do mundo são aquelas que são crentes, aquelas que creem em Deus, aquelas que confiam na providência de Deus, aquelas que aceitam a salvação que vem de Deus. Tudo que nós construímos aqui na terra, queridos, fica aqui. Riqueza, bens materiais, joias, aplicações financeiras, esposa ou marido, filhos, fica tudo aqui. Conhecimento, cultura, diplomas, fica tudo aqui. A única coisa que eu levo desta vida, queridos, é o meu destino. É o meu destino. E o meu destino pode ser na Nova Jerusalém, com Deus, se eu aceitar a salvação de Deus, que é Jesus Cristo, ou pode ser no lago que arde com fogo e enxofre. Só tem dois caminhos, só tem duas portas, só tem dois destinos. Um dia Deus vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, os salvos dos perdidos. Não importa o que você construiu, não importa as riquezas que você ganhou. Você pode ser um Jeff Bezos, você pode ser um Elon Musk, um homem que tem uma fortuna avaliada em mais de R$1 trilhão. Mas se você não tiver Jesus, você é o mais miserável e mais infeliz de todos os seres humanos. Jesus Cristo disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se no dia do juízo ele perder a sua alma. Aceite a salvação que vem de Deus.
aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se curve diante da cruz, se renda diante do Cordeiro. Essa é a maior decisão que você pode tomar. Como Caio Fábio nos seus bons tempos de congressos vinde, esse é o melhor projeto de vida que nós podemos ter. Ser crente em Cristo Jesus. Queridos, é tudo sobre Cristo. Sabe, o Deus em quem ele confiava, o Elohim, o Iavé, o El Shaddai, o Elion, é Jesus Cristo. O Deus da providência que governa todas as coisas é Jesus Cristo. Deus deu a ele o governo de todas as coisas. Apocalipse 5 fala que ele é o Senhor da história e ele está no governo de todo o universo. E o meio de salvação que eu tenho para entrar na vida eterna é Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus. Nós estamos na semana da Páscoa. E Páscoa não é chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa é Cristo se dando, é Cristo sendo condenado injustamente, é Cristo se tornando maldito por causa de mim e de você. Páscoa é Cristo assumindo no seu corpo a minha dívida e a sua dívida. Páscoa é Cristo crucificado, Páscoa é Cristo morto, Páscoa é Cristo sepultado, Páscoa é Cristo ressuscitado, vivo, e hoje assentado à direita de Deus Pai, de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós, como cristão de John Bunyan, carregamos um fardo sobre os nossos ombros, pesado, e esse homem bate de porta em porta, encontrando uma solução para aquele fardo, e não encontra, até o momento que ele chega ao pé da cruz, e ele se rende no pé daquela cruz, e quando ele se entrega ali ao pé da cruz, o fardo se desprende do seu corpo, e desce rolando montanha abaixo. Daquele momento em diante ele se torna cristão, e ele começa a sua jornada no caminho para a cidade santa, para Jerusalém. Uma vida de batalhas, de lutas, de adversidades, uma luta de tribulações, mas eu posso perseverar na tribulação, se eu tiver fé em Deus, se eu confiar na providência de Deus, se eu aceitar a salvação que vem de Deus. Tudo se resume numa pessoa, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.